Você já parou para se perguntar por que o ser humano é tão obcecado por ouro? Nós o exibimos no corpo, o estocamos em cofres, e por ele, impérios inteiros foram erguidos e destruídos em guerras sangrentas. E se essa paixão pelo metal dourado não fosse apenas cultural, mas estivesse gravada em nosso DNA? E se tivéssemos sido criados para um único e exclusivo propósito, minerar ouro? Hoje vamos mergulhar na versão mais intrigante e polêmica sobre a origem da humanidade. Vamos voltar milhares de anos no tempo, até a antiga Mesopotâmia, para decifrar as tabuletas de argila dos sumérios. Você vai descobrir por que os misteriosos Anunnaki precisaram criar a nossa espécie. E eu garanto, essa narrativa vai transformar completamente a sua visão sobre as mitologias antigas. É uma história épica que mais parece ficção científica, mas que muitos defendem como a nossa verdadeira biografia. Acomode-se, relaxe e feche os olhos. Nossa jornada começa agora. Depois me conte nos comentários. Você acredita que somos apenas um experimento que deu certo? Ou está pronto para questionar o que dizem os textos antigos? Para entender o cerne dessa questão, precisamos viajar até o vale dos rios Tigre e Eufrates. Foi lá, no atual território do Iraque, que surgiu a civilização suméria, há mais de 5.000 anos. Eles nos deixaram um legado monumental. Cidades, leis complexas, conhecimentos avançados de astronomia e, acima de tudo, milhões de tabuletas escritas. Nesses registros, os grandes protagonistas são os Anunnaki. O termo significa, literalmente, aqueles que desceram dos céus para a Terra. Segundo os textos, eram seres de imenso poder que governavam o mundo. No século XX, o autor Zecharia Sitchin trouxe uma interpretação revolucionária, afirmando que os Anunnaki eram, na verdade, viajantes espaciais vindos de um planeta chamado Nibiru. Embora a ciência acadêmica descarte essa teoria, o mistério que envolve o nosso passado não deixa de ser fascinante. Vamos desvendar essa lenda incrível, passo a passo. Vamos começar do zero. Imagine um planeta gigante chamado Nibiru. Segundo a lenda, ele gira em torno do nosso Sol, em uma órbita imensa e alongada. É lá que vivem os Anunnaki, uma civilização extremamente avançada, inteligente e tecnológica. Só que eles enfrentaram um grave problema. A atmosfera do seu planeta começou a se degradar. Eles estavam perdendo calor e a radiação do espaço estava destruindo tudo o que era vivo. Eles precisavam urgentemente de um escudo protetor e os seus cientistas encontraram a solução: pulverizar partículas minúsculas de ouro na atmosfera. O ouro é perfeito para refletir a radiação e manter o calor. O problema é que quase não restava mais ouro em Nibiru. Então, eles começaram a escanear o cosmos até que seus radares detectaram depósitos gigantescos do metal. Onde? No terceiro planeta a partir do Sol, na nossa Terra. Para facilitar o entendimento, pense na nossa realidade atual, em que planejamos minerar asteroides em busca de metais raros para fabricar smartphones. Os Anunnaki fizeram exatamente isso, mas para salvar o próprio lar. Isso desconstrói aquele mito de que os deuses descem do céu apenas para governar. Às vezes, deuses também precisam de recursos. No fim das contas, eles eram como mineradores espaciais em uma missão de trabalho. A expedição foi organizada rapidamente. Os Anunnaki prepararam suas naves e partiram em uma longa jornada rumo à Terra. A missão era liderada por Enki, um cientista brilhante e o principal engenheiro e biólogo de seu povo. A Terra não os recebeu de braços abertos. Era um mundo selvagem e primitivo, repleto de predadores perigosos e um clima implacável. O primeiro passo foi estabelecer uma base, fundando a primeira cidade do nosso planeta, Eridu, localizada no extremo sul da Mesopotâmia. O nome significa, literalmente, casa distante. Um toque poético, não acha? Após estabelecerem contato com Nibiru, seu planeta natal, eles começaram a planejar uma extração mineral em larga escala. Mas a elite Anunnaki não pretendia sujar as mãos. Para o trabalho pesado, trouxeram divindades menores, uma espécie de classe operária conhecida como Igigi. Pense nisso como em uma grande corporação moderna. Os Anunnaki eram os diretores e arquitetos, enquanto os Igigi eram os operários e mineiros. Cabia a eles todo o trabalho braçal e exaustivo nesse mundo estranho e indomado. A vida dos deuses menores, os Igigi, aqui na Terra era um verdadeiro pesadelo. Eles foram enviados para a África do Sul, para um lugar que chamavam de Abzu. Era lá que se escondiam as mais ricas jazidas de ouro. O trabalho era infernal. Os Igigi tinham que rasgar túneis em rocha sólida, extrair o minério e lavá-lo, repetindo o processo dia após dia, ano após ano. Os Anunnaki exigiam cada vez mais ouro, pois a salvação de Nibiru dependia disso. Não havia descanso, nem folgas, nem trégua. Segundo a lenda, essa escravidão durou 40 períodos, o que para alguns estudiosos equivale a centenas de milhares de anos terrestres. Logo, os Igigi começaram a se revoltar. Afinal, eles eram deuses, mas estavam sendo tratados como meros escravos, consumidos pela exaustão e pela dor. É o momento de desmistificar aquela ideia de que a vida dos deuses é feita apenas de néctar e ambrosia. Os deuses sumérios suavam nas minas, resmungavam sobre os chefes e odiavam o próprio trabalho. No fim das contas, eles eram muito parecidos conosco. A tensão só crescia e o descontentamento fervia naquelas galerias escuras e abafadas da África. A tempestade era inevitável. E então, um dia, a paciência dos Igigi chegou ao limite.
Tudo aconteceu durante uma visita de Enlil, irmão de Enki e o comandante supremo na Terra, um líder implacável e extremamente exigente. Os Igid decidiram cruzar os braços, dando início àquela que seria a primeira revolução operária da história. Em um ato de rebeldia, lançaram suas picaretas ao fogo e queimaram todas as suas ferramentas. Abandonaram as minas e marcharam em direção ao palácio de Enlil, cercando sua residência sob o manto da noite. Eles exigiam uma única coisa: a libertação daquele trabalho escravo. Enlil ficou aterrorizado. Ele jamais esperava tamanha insubordinação vinda de seus subordinados. Imediatamente entrou em contato com Enki e com o governante supremo, Anu. A situação era desesperadora. O ouro era vital para a sobrevivência de Nibiru, mas era impossível retomar o trabalho à força. Os Igid eram muitos. Era o cenário clássico de um motim em alto mar. O capitão não pode navegar sem a tripulação, mas os marinheiros se recusam a obedecer. O impasse era total. A extração de ouro parou completamente, e o futuro de Nibiru ficou por um fio, tudo por causa de uma revolta dos deuses inferiores. O que fazer agora? Diante do impasse, o grande conselho dos deuses foi convocado às pressas. Os Anunnaki se reuniram para encontrar uma solução definitiva. Enlil, irredutível, exigia a punição dos líderes da revolta e queria esmagar a rebelião pela força. No entanto, os outros deuses compreendiam o lado dos Igigi. O trabalho era de fato insuportável. Anu, o deus supremo, questionou Enki. Haveria alguma saída? Se não fossem os Igigi, quem extrairia o ouro? Foi então que Enki, o brilhante cientista entre os deuses, apresentou um plano ousado. Ele explicou que o trabalhador de que tanto precisavam já existia na Terra, só precisava ser aperfeiçoado. Enki se referia aos primatas, os hominídeos que já habitavam o planeta. Eles eram fortes e resistentes, mas não tinham inteligência para entender ordens ou manusear ferramentas complexas. A proposta era criar o Lulu, o trabalhador primitivo, fundindo a essência dos deuses com a dessas criaturas terrestres. Essa narrativa desmorona o mito popular, de que o ser humano é o ápice da criação. Na versão suméria, fomos concebidos apenas como mão de obra barata, meros robôs biológicos destinados ao trabalho sujo. A proposta de Enki foi recebida com cautela. Os deuses tinham medo de desafiar as leis da natureza, mas não havia alternativa. Sem o ouro, Nibiru estaria perdida. O conselho então deu sinal verde para o experimento. Enki deu início ao trabalho em seu laboratório na África, auxiliado por Ninhursag, a principal deusa da cura, uma mestre em medicina e genética. Eles começaram a fundir o que os textos antigos chamam de argila da terra com o sangue de um dos deuses. Para os defensores da teoria dos antigos astronautas, essa é uma descrição clara de engenharia genética. A argila seria o DNA de um hominídeo local, e o sangue, o código genético dos próprios Anunnaki. Pense como um criador moderno que cruza uma macieira selvagem com uma variedade nobre. O objetivo é obter uma árvore resistente ao clima, mas que produza frutos grandes e saborosos. Enki e Ninhursag buscavam o mesmo. Eles queriam criar um ser com a força bruta de um primata, mas com inteligência o bastante para manejar ferramentas. Queriam um escravo dócil. Ali começava uma sequência de experimentos biológicos complexos e arriscados, e o caminho até o êxito ainda seria longo. A criação da humanidade não foi um milagre instantâneo. Foi um longo processo de tentativa e erro. Textos antigos descrevem essas falhas com detalhes impressionantes. Ninhursag foi quem carregou os primeiros embriões, mas os resultados foram desastrosos. Surgiam criaturas com deformidades terríveis. Alguns não tinham controle sobre as próprias mãos. Outros eram cegos. Havia também aqueles com órgãos atrofiados, que morriam logo após o nascimento. As lendas mencionam seres com corpo de leão e cabeça humana, ou até pessoas com cascos no lugar dos pés. Pense bem, talvez os mitos sobre centauros, minotauros e grifos não sejam apenas fantasia. Talvez sejam ecos de uma memória antiga sobre os experimentos genéticos fracassados dos Anunnaki. Essas quimeras vagavam pela Terra, assustando os próprios criadores. Enki estava frustrado, mas não desistiu. Ele ajustava a fórmula, mudava as proporções. Ele sabia que o equilíbrio perfeito ainda não tinha sido encontrado. A criatura precisava ser inteligente o suficiente para seguir ordens, mas não o bastante para iniciar uma rebelião, como fizeram os Igigi. Era um equilíbrio extremamente delicado e frágil. Finalmente, o sucesso foi alcançado. No laboratório de Enki surgiu o resultado perfeito, o trabalhador ideal. Nos textos antigos, ele é chamado de Adamo. Um nome familiar, não acha? É exatamente daí que vem o nome Adão dos textos bíblicos. A palavra Adamo pode ser traduzida como feito da terra ou argila vermelha. Ele era um ser fisicamente muito parecido com os próprios Anunnaki, embora mais baixo. Diferente dos primatas, ele não possuía pelos densos. Adamo era forte, capaz de trabalhar nas minas por dias a fio e compreender comandos de voz complexos. Mas o ponto principal era a sua total submissão. Para ele, seus criadores eram deuses onipotentes. Os Igigi estavam radiantes, pois o fardo do trabalho pesado finalmente tinha sido removido de seus ombros, e os Anunnaki, por sua vez, garantiram o metal que tanto precisavam.
Para se ter uma ideia, imagine se em uma fábrica todo o trabalho braçal exaustivo fosse subitamente substituído por robôs perfeitos. A produtividade dispararia e as reclamações sobre as condições de trabalho simplesmente deixariam de existir. O experimento de Encke superou todas as expectativas, e foi assim que a história da humanidade começou. Uma nova força de trabalho foi enviada para as minas de Abzu. Com picaretas e pás em mãos, os homens deram início a uma extração de ouro em um ritmo sem precedentes. Caravanas carregadas com o metal precioso partiam regularmente rumo a Nibiru. O planeta estava salvo. O escudo dourado em sua atmosfera começava a se restaurar. Enquanto isso, os Anunnaki desfrutavam de uma vida de lazer na Terra. Construíram para si palácios suntuosos e jardins magníficos, todos mantidos pelos humanos. Além de minerar o ouro, a humanidade cultivava o solo, pastoreava o gado e cuidava das moradas dos deuses. A vida parecia perfeita, mas havia um problema crítico. Originalmente, os seres humanos foram criados como híbridos, e assim como as mulas na natureza, eles eram incapazes de gerar descendentes. A humanidade precisava ser fabricada em laboratórios, com o auxílio de deusas incubadoras, um processo lento e exaustivo. Foi então que Encke decidiu realizar uma nova alteração genética. Ele concedeu aos homens a capacidade de se reproduzirem por conta própria. Esse foi o grande divisor de águas. A humanidade recebeu, enfim, a centelha da vida real. No entanto, essa decisão traria consequências que ninguém jamais poderia imaginar. Assim que ganharam o dom da procriação, os humanos começaram a se multiplicar num ritmo avassalador. Diferente dos deuses, eles não precisavam de ciclos de vida longos, viviam rápido e se reproduziam em progressão geométrica. Em pouco tempo, a Terra ficou superlotada. As minas já não eram suficientes para abrigar tanta gente, e logo surgiram assentamentos humanos circulando as cidades dos Anunnaki. O barulho era ensurdecedor. Enlil, o governante supremo da Terra, estava furioso. Ele prezava pelo silêncio e pela ordem acima de tudo. Mas agora, bem debaixo da sua janela, milhões de seres gritavam, cantavam e brigavam sem parar. Imagine a situação. Você aluga uma cabana isolada na floresta para curtir a paz, mas um ano depois se vê no meio de uma metrópole caótica, com trânsito e barulho 24 horas por dia. Para Enlil, a humanidade era um estorvo, uma praga de insetos fora de controle. Além disso, o consumo desenfreado começou a pesar. Florestas eram derrubadas e a terra ao redor das cidades estava se esgotando. Enlil decidiu que os humanos já haviam cumprido seu papel. O ouro era suficiente e tinha chegado a hora de descartar aquela ferramenta incômoda. Foi nesse momento que o conflito entre Encke e Enlil começou a transbordar. Aqui vemos duas perspectivas completamente diferentes sobre a humanidade. Enlil era um administrador implacável. Para ele, os seres humanos eram meros consumíveis, ferramentas que, uma vez quebradas ou inúteis, deviam ser descartadas. Já Encke era o criador. Ele via a humanidade como seus próprios filhos e sentia orgulho de nossa inteligência. Secretamente, ele ensinou ofícios aos homens, transmitindo os fundamentos da agricultura e da medicina. Esse é um tema recorrente nos textos sumérios. Encke protegendo a raça humana da fúria dos deuses. Vamos derrubar um mito. Muitos acreditam que os deuses antigos eram unidos em seus propósitos. Na verdade, o que existia entre os Anunnaki era um jogo constante de política e intriga. A humanidade tornou-se apenas um peão na disputa entre dois irmãos. Encke queria que evoluíssemos, que nos tornássemos uma espécie independente. Enlil, por outro lado, temia que, se os humanos se tornassem inteligentes demais, perceberiam que os deuses também eram vulneráveis. Ele tinha pavor de uma nova rebelião e por isso decidiu tomar uma medida radical. Ele planejou um genocídio. Enlil descobriu que uma catástrofe cósmica monumental se aproximava da Terra. O planeta Nibiru passaria perto demais, e sua força gravitacional desencadearia um desastre sem precedentes, um deslocamento de polos, um tsunami gigantesco que engoliria toda a superfície terrestre. Enlil convocou o Conselho dos Deuses e ordenou que todos os Anunnaki subissem às suas naves para aguardar o fim do desastre em órbita. Mas, para os humanos, ele reservou um destino cruel, a morte certa. Ele forçou cada um dos deuses a jurar que não avisariam a humanidade sobre o dilúvio iminente. Era o plano perfeito. As mãos de Enlil permaneceriam limpas. A própria natureza se encarregaria de varrer do mapa aqueles escravos ruidosos que haviam se multiplicado além da conta, a contragosto, em que fez o juramento. Ele não podia confrontar abertamente o comandante supremo, mas também não podia abandonar sua maior criação. Foi então que o astuto cientista encontrou uma brecha no juramento. Ele decidiu salvar ao menos um homem. Uma verdadeira jogada de mestre. Encke não falou com o humano diretamente, ele foi muito mais perspicaz. Encke aproximou-se da cabana de junco, onde descansava seu mais fiel e sábio sacerdote, Ziusudra. Na tradição bíblica, nós o conhecemos como Noé. Encke posicionou-se atrás da parede de palha e começou a falar, não diretamente com o homem, mas com a própria parede. Ele ordenou: escute-me, parede de junco. Construa uma embarcação colossal. Cele-a com betume por dentro e por fora. Leve sua família, as sementes de todas as plantas e o DNA de todas as espécies. Vale notar que o texto antigo usa a expressão semente da vida. Muitos estudiosos modernos interpretam isso como uma referência a um banco de DNA, e não apenas ao transporte físico de casais de animais.
Ziusudra compreendeu o chamado e passou a construir, em segredo, um gigantesco navio submersível. Os vizinhos riam dele. Por que um barco tão longe do oceano? Mas ele não hesitou. Em pouco tempo, nuvens negras tomaram o céu e a terra começou a tremer. O grande dilúvio se aproximava. As águas subiam a uma velocidade assustadora, enquanto os Anunnaki observavam a catástrofe lá do alto, do espaço sideral. Do alto de sua órbita, os deuses observavam, enquanto uma onda colossal varria suas cidades do mapa. Eridu, Nippur, Uruk. Todos os templos e zigurates majestosos desapareceram sob a fúria das águas. O clamor de milhões de almas era tão intenso que podia ser ouvido até mesmo no espaço. Foi então que o inesperado aconteceu. Os deuses, até mesmo aqueles que apoiaram Enlil, começaram a chorar. Eles se deram conta de uma verdade terrível. Haviam aniquilado aqueles que os sustentavam. Eram os homens que cultivavam o pão, que ofereciam a carne em sacrifício e que serviam o vinho. Agora confinados em suas naves metálicas e frias, os deuses sentiam fome. Este é o exemplo perfeito da dependência dos que mandam em relação aos que produzem. Retire o operário e a fábrica o diretor não terá o que comer. Os Anunnaki perceberam que sem a humanidade, todo o conforto que tinham na Terra havia desaparecido. Até Enlil estava sombrio, reconhecendo que agira por impulso. O planeta fora purificado, mas agora estava vazio e inútil. A tempestade rugiu por muitos dias, até que, finalmente, as águas começaram a baixar. A arca de Ziusudra repousou no cume da única montanha que as águas não cobriram. Ao abrir as comportas, ele deparou-se com uma terra lamacenta e desolada. O seu primeiro ato foi acender uma fogueira e preparar um sacrifício de carne, em gratidão por ter sobrevivido. O aroma da carne assada elevou-se pelos céus. Os deuses que passavam fome na órbita da Terra sentiram o perfume. As escrituras sumérias narram que os deuses desceram sobre aquele cheiro como se fossem moscas. Ao retornarem à superfície, Enlil enfureceu-se ao descobrir que havia sobreviventes. Ele percebeu naquele instante que tinha sido enganado por Enki. Contudo, os outros deuses intercederam pela humanidade. Disseram a Enlil: "Veja, eles nos provêm sustento. Deixe-os em paz." E Enlil então abrandou o seu coração. Ele abençoou Ziusudra e selou um novo pacto com a humanidade. Daquele momento em diante, os homens deixaram de ser meros operários das minas. A relação entre o divino e o mortal alcançou um novo patamar. A Era de Ouro chegava ao fim, começava a Era das Religiões. Os Anunnaki decidiram que não dava mais para viver lado a lado com os humanos nas mesmas cidades. Era trabalhoso demais. Então, eles optaram por se tornar governantes invisíveis. Foi o momento em que a realeza desceu dos céus. Os deuses escolheram representantes entre os homens, os reis. Frequentemente, esses governantes eram semideuses, filhos de divindades com mulheres mortais, servindo como a ponte entre os Anunnaki e a humanidade. O povo foi incumbido de construir os ziggurat, aquelas imensas pirâmides em degraus. Na prática, eram as residências dos deuses, onde os humanos depositavam comida e bebida. Em troca, as divindades entregavam aos reis tecnologia, leis e proteção contra inimigos. É o exemplo perfeito de um modelo de franquia. Os Anunnaki forneciam a marca e o conhecimento técnico e, em contrapartida, recebiam sua porcentagem na forma de impostos e sacrifícios. A humanidade tornou-se, essencialmente, a equipe de apoio desses mestres invisíveis. Aprendemos a arar a terra, a erguer cidades e a escrever em tábuas de argila. Foi assim que nasceu a civilização, exatamente como a conhecemos hoje nos livros de história. Com o passar do tempo, as aparições dos Anunnaki tornaram-se cada vez mais raras, até que suas visitas à Terra cessaram quase por completo. Antigos relatos sugerem que eles travaram guerras internas pelo controle do nosso planeta, utilizando armas de um poder devastador. A descrição do chamado vento maligno que dizimou a cidade de Ur assemelha-se de forma assustadora aos efeitos de uma contaminação radioativa. Pessoas perdiam o cabelo e a água tornava-se mortal. É hora de questionar a história oficial. Talvez o fim das grandes cidades sumérias não tenha sido causado por secas prolongadas, mas sim pelo uso de tecnologia bélica avançada em meio aos conflitos entre os próprios deuses. Eventualmente, os Anunnaki decidiram partir. Com as reservas de ouro esgotadas e o clima em transformação, eles deixaram o destino da Terra nas mãos de reis humanos e desapareceram na imensidão do céu em suas carruagens de fogo. Mas eles prometeram voltar. A lembrança desses deuses que ascenderam aos céus ficou gravada na memória genética da nossa espécie. E é por isso que, até hoje, continuamos olhando para as estrelas em busca de respostas. Agora, vamos analisar essa história sob a perspectiva da ciência moderna. Existe uma lacuna misteriosa no nosso DNA, um fenômeno que os cientistas chamam de gargalo genético. Há cerca de 200 mil anos, a humanidade perdeu subitamente grande parte da sua diversidade genética. Foi como se restassem apenas alguns milhares de pessoas, das quais toda a humanidade moderna descende. E foi exatamente nesse período que o volume do nosso cérebro aumentou de forma repentina. Aprendemos a falar e despertamos para a autoconsciência. Para os defensores da teoria dos Anunnaki, isso é uma prova clara da intervenção genética de Enki. A ciência, claro, tenta explicar isso através da erupção de um supervulcão ou de mudanças climáticas drásticas. Mas convenhamos, essa coincidência de datas é, no mínimo, intrigante.
É um salto evolutivo súbito que não se encaixa na teoria da evolução gradual de Darwin. É como se alguém tivesse instalado um sistema operacional de última geração em um computador antigo, ignorando completamente todas as atualizações intermediárias. Nossa fixação pelo ouro é, no mínimo, curiosa. O ouro é um metal extremamente macio. Você não consegue fabricar um machado resistente ou um arado com ele. Para o homem primitivo, ele era praticamente inútil na luta pela sobrevivência. O cobre ou o bronze eram muito mais essenciais no dia a dia, mas desde os tempos mais remotos, a humanidade é obcecada por esse metal. Instintivamente, nós o tratamos como o material mais valioso da Terra. Decoramos nossos templos com ele. Mas por quê? Se nunca fomos mineradores espaciais, de onde vem esse impulso? Talvez essa programação tenha sido instalada em nossa consciência pelos nossos próprios criadores. Encontrar o ouro, coletar o ouro, entregá-lo aos deuses. Até hoje, a economia global se sustenta em reservas de ouro trancadas em cofres profundos. É um apego irracional. E o mito sumério dos Anunnaki oferece uma explicação perfeitamente lógica para isso, embora fantástica. Estamos apenas fazendo aquilo para o qual fomos projetados. Continuamos acumulando recursos para deuses que já partiram há muito tempo. Afinal, o que são os textos sumérios? Seriam eles um registro histórico de testemunhas oculares, ou apenas uma bela metáfora? Para a arqueologia oficial, os Anunnaki são meras personificações das forças da natureza. Enki representa a água doce, Enlil, o vento e a tempestade. E a criação do homem a partir do barro seria apenas uma explicação mitológica da nossa conexão com a Terra. Mas Zecharia Sitchin e seus seguidores acreditavam que os povos antigos não tinham tanta imaginação assim. Para eles, os sumérios descreviam o que viam: foguetes, engenharia genética e governantes vindos de outros mundos. Desmascarar esse mito por completo ainda é impossível. No entanto, é justamente esse mistério que torna a história tão fascinante. Ele nos faz questionar a versão oficial sobre nossas origens e nos permite sentir que fazemos parte de um grande jogo cósmico. Não somos apenas primatas que desceram das árvores. Somos filhos das estrelas, criados com um propósito. Essa é a fascinante e intrigante história que repousa nas antigas tabuletas sumérias. Uma jornada que vai da mineração de ouro em um planeta selvagem ao primeiro experimento biológico para dar origem à humanidade, da revolta dos deuses ao grande dilúvio. O que mais impressiona em tudo isso é como a tecnologia moderna reflete esses mitos ancestrais. Engenharia genética, viagens espaciais, extração de recursos em asteroides. Hoje, estamos fazendo exatamente o que as lendas dizem que os Anunnaki fizeram há milênios. Talvez estejamos apenas seguindo seus rastros, evoluindo para que, um dia, possamos ser como deuses para outros mundos. E esse é o verdadeiro ápice da nossa jornada. Não somos escravos, somos aprendizes que estão prestes a superar seus criadores. Nossa evolução não é fruto do acaso, mas um projeto grandioso que continua a se desdobrar diante dos nossos olhos. Obrigado por me acompanhar e mergulhar comigo nesta história para relaxar. Espero que esse mistério te faça olhar para o céu noturno de uma forma totalmente nova. Se você gostou do nosso relato, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar criando novas histórias. E por favor, me conte nos comentários. Você acredita que somos fruto da evolução natural ou parte de um projeto genético alienígena? Quero muito saber a sua opinião. Uma boa noite a todos.